Muito bem, vamos lá então, pessoal, vamos estudar. Meu boa noite a todos novamente. Quem está chegando agora, um grande abraço. A Lidiane, o Osvaldo, a Maria Dutra, a Anice, todos que estão aí, Vanise, tá? Anne Oliveira, Rosarinha, Fernanda Coelho, Matheus de Palma, um grande abraço, tá? Que Jesus abençoe a todos. Então vamos lá, vamos pegar a continuidade, pessoal, do capítulo 8º, Deliciosa Excursão, tá? Boa noite, Luiz Antônio, um abraço. Só fazendo um breve retrospecto, eles estavam ainda na casa, o Hilário, o André Luiz e o Clarencio, estavam na casa da Antonina, diante daquele velhinho, né, que é o Leonardo Pires, que nós já vimos quem é ele dentro desse contexto, a questão da Guerra do Paraguai, que ele foi traído e tal, né? Essa história que a gente conversava, né? E aí a Antonina apareceu fora do corpo. Vocês se lembram? Ela apareceu fora do corpo, que já era hora de dormir, né? E após o evangelho no lar, apareceu fora do corpo e começou a conversar com eles, que ali estavam, com os espíritos amigos e com o velhinho, né? E o velhinho, Antonina, socorre-me, né? Tenho medo, muito medo. Porque é uma neta, a Antonina é uma neta dele, né? E a única neta, no dizer dele, que continuava lembrando dele, né? Nas suas preces, né? Então, muito importante isso, né? O carinho que ela nutria por ele, né? E aí, continuando, né? Nós vamos pegar justamente nesse ponto, né? O ancião curvou-se e implorou: ajuda-me. Todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones. Ele, o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro. Assemelha-se a um demônio morando em minha consciência. Estava falando do Esteves, né? Do José Esteves, que era aquele enfermeiro lá que havia ficado com a mulher que ele estava vinculado, né? Então, ele matou o José Esteves e essa lembrança o torturava, né? Vocês se lembram, né? Então, aqui a gente vê bem o caso uma pessoa que fez o mal, ela fica presa ao mal que fez, e a pessoa que recebeu o mal, ele inclusive já está reencarnado, né? O José Esteves já está reencarnado, como a gente já viu, mas o Leonardo Pires continua preso aos seus pensamentos, né? Ao que ele cultivou, ao que ele praticou, que foi o crime, tá? Então, continuando aqui. Tentava agora enlaçá-la aflito, mas Clarencio interferiu, indicando-nos: ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo e, de certo, cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia, por algumas horas. E, abraçando o paternal, recomendou: você pode igualmente auxiliá-la. Guarde-lhe a casa, enquanto os meninos repousam. Amanhã receberá, por sua vez, o socorro de que necessita. O velhinho sorriu conformado e aquietou-se, né? Então é interessante o tino psicológico do Clarencio, a grande habilidade em lidar com os sofredores, os alienados, né? É como você entrar num hospital psiquiátrico e você entra ali no local comum ali, onde todos estão tomando sol, ou todos estão ali no pátio, né? Aí vem um conversar com você, vem outro conversar. Você tem que ter aquele tino psicológico. Por quê? Porque para conversar com o alienado, primeiro que você tem que concordar com ele, né? Às vezes vem falando a coisa mais absurda, mas é verdade, mas tá certo, né? Mas, por outro lado, né, pode ser que não... Então, assim, a primeira coisa, os espíritos amigos
eles nos ensinam, concorde imediatamente com o seu opositor. Concorde imediatamente com o seu opositor. Porque você apoia uma emoção para chamar a razão. Você apoia, não é porque ele está com a razão, você apoia a emoção dele. Para que ele já não exclua você, para que ele já não crie uma barreira, então você apoia a emoção para depois chamar a razão. Tá certo que a gente não pode ficar só nisso, né, pessoal? A gente não pode concordar com tudo o tempo todo, não é isso, né? Às vezes a pessoa começa a fazer isso demais, aí não dá nem para conversar com a pessoa, porque ela sempre concorda com a gente, ela sempre tá... Aí não dá, né? Fica uma pessoa sem... Uma pessoa invertebral, né? Fica uma pessoa sem um referencial, uma pessoa sem... Concorda com tudo de todo mundo, então não é isso, né? Mas é para situações específicas onde a pessoa alienada, né? Você não pode bater de frente, né? É a mesma coisa com um espírito obsessor, né? Você está numa reunião mediúnica, a primeira coisa a fazer é concordar com o espírito, né? Para que possamos ajudá-lo, tá? Certo? Aí com o tempo a gente vai esclarecendo ele, né? Uhum. Certo. Exatamente, né, Wanda? É, apoiar o opositor, né? Uhum, apoiar a emoção, né? Concorde imediatamente com o seu opositor. Isso é uma coisa interessante, né? Tá? Deixa eu ver aqui, uma coisinha aqui. Tá, ok, vamos lá. Continuando então. Então, assim, interessante o que o Clarencio falou, né? Olha, o André Luiz e o Clarencio não prometeram auxiliá-lo, porque ele quis reter a Antonina, né? Ele estava precisando ali de afeto, de cuidados, tal, ele quis reter a Antonina. Aí o Clarencio se interpôs e falou, olha, os nossos amigos aqui não prometeram que vão te ajudar? Então, certamente eles vão cumprir com essa promessa deles, né? Já vai ficar uma tarefa para o André Luiz e para o Hilário fazerem, né? Mas uma tarefa que eles certamente farão com muito amor, né? Fizeram com muito amor. Mas a Antonina precisa ausentar-se. Então ele usou de franqueza ali com ele, explicou, ele precisa ausentar-se, né? E você pode fazer o seguinte, você quer ajudar, não quer? Você não gostaria? Você pode ajudá-la também. Não apenas você precisa de ajuda, mas você pode ajudá-la também. Você pode cuidar das crianças que vão ficar aqui, né? Você pode zelar por elas, tá? É interessante o tino, né? do Clarencio, né? Tá certo que não é exatamente ele que vai poder defendê-las de tudo, né? Mas é uma forma de comprometê-lo ali, né? Dele ficar ajudando ele de boa vontade, esperando até o dia seguinte, quando ele poderia receber a ajuda que ele precisava, né? O velho sorriu, conformado, e aquietou-se. Deixando-o a sós na sala estreita, saímos para a noite. Entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no circuito fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Quem na terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora, em colorido e cantante de lúculo. Né? Então aqui olha que legal, né? Eles saindo, e a impressão do André Luiz, né? Essa deliciosa sensação da alma livre, de poder voar, né? Tem muita gente que fala pra gente que sonha que está voando, não é? Não sei se vocês já sonharam estarem voando.
Mas muita gente fala, não, eu sonhei que eu estava voando. E às vezes estava voando mesmo, né? Estava voando mesmo. Na companhia de espíritos amigos, né? Sendo conduzido para alguma... Oi, Evandro, um abraço. Para alguma atividade noturna, estava voando mesmo, né? Então, espiritualmente deve ser bem legal isso, né? Deve ser bem interessante. A gente estar livre, né? E eles saíram, né? As duas senhoras intercaladas entre o Hilário, o André Luiz e o Clarencio. Tá? Ali eles fechando ali o circuito de forças ali, né? Eles foram conduzindo elas nesse voo. Tá? Atingindo formosa paisagem banhada de suave luz, em que um parque imponente e acolhedor se distendia. Fixei o semblante de nossas companheiras que se mostravam estáticas e felizes. Estáticas de êxtase, né? De êxtase, né? De pessoas que estavam num estado de êxtase. Então, não de estática de parada, né? Mas de estar no estado de êxtase. As duas estavam deslumbradas ali, né? Felizes, né? Com o ambiente onde eles estavam adentrando, né? Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, qual se fora uma filha apoiada nos braços paternos, inquiriu maravilhada: por que não transformar esta excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo a maneira de insuportável cruz de carne, quando conseguimos sentir a terra de longe, né? A Antonina já estava planejando ficar no plano espiritual, né? Vê que coisa, né? Ela já estava assim, olha, por que a gente não transforma essa excursão numa transferência definitiva? Tá vendo como é delicado esse negócio, pessoal? Da gente desprender do corpo, da gente ter experiências muito fortes, muito claras, muito lúcidas. Tá vendo como é complicado isso? Porque dependendo da pessoa, às vezes da falta de maturidade, ou a vida está pesada, a vida está difícil, muitas vezes a pessoa ela tem uma experiência muito boa, ela já começa a dar asas à imaginação, né? Ela já começa a querer ficar definitivamente no plano espiritual, né? Então os espíritos são muito cuidadosos, né? Os espíritos são muito cuidadosos com a gente, porque eles sabem que as coisas muito ruins e as coisas muito boas, elas mexem muito com a gente, né? E dependendo da situação, se transformam num perigo. Inclusive as coisas muito boas podem se transformar num perigo para nós, né? Se não houver alguma limitação, se não houver algum controle, tá? Por quê? Porque traz uma oscilação muito grande mental e emocional em nós. E aí, diante disso, a gente se vê abalado, né? E aqui a gente vê pela Antonina, né? Que bastaram alguns minutos no plano espiritual elevado, numa excursão de caráter elevado, ela já estava querendo ficar para sempre ali, né? É verdade, concordou outra irmã, que se sustentava em nós. Por que não nos é dado permanecer olvidando os pesares, os dissabores do mundo? Quer dizer, a outra estava concordando com ela. A outra já estava concordando com ela, né? As duas estavam tendo a mesma impressão, a mesma sensação. Muito boa, né? Mas vamos com calma, né? Por quê? Porque a pessoa sente o peso do corpo. Quando está fora, o contraste entre a leveza do espírito e o peso do corpo é muito grande. O contraste que existe, né? Entre a situação de leveza, de paz e os problemas do mundo. Então esse contraste, ele traz um certo sofrimento. Quando a pessoa volta para o corpo, quando ela volta para os problemas. Não é fácil, pessoal.
Esse ajustamento nosso espírito com a matéria, com a realidade material, um ajustamento muito delicado. Muito delicado. Muitas pessoas têm problema ainda e sempre de aceitar a encarnação que está vivendo. É um número muito alto de pessoas. Todos nós, de certo modo, tivemos alguns problemas em aceitar a atual encarnação, em ajustarmos ao nosso corpo, aceitarmos a vida material com tudo que ela tem. Olha, é difícil a pessoa que não tenha problemas nesse ajustamento, seja de um jeito, seja de outro, tá? Então a gente vê essa dificuldade, eu detecto muito isso no consultório, né? Conversando, entrando nas particularidades da pessoa, a gente vai detectando sempre essa questão, né? De uma certa negação da vida material, uma dificuldade de aceitar os problemas da vida material. A gente fica lutando ainda contra a vida material. Não é fácil, né? Então, tem muita gente que fica sonhando em ir para nosso lar, sonhando em ir para... né? Sonhando com as coisas espirituais, às vezes até como fuga das coisas materiais, né? Tem uma fuga benéfica, assim, da gente se recompor, da gente se fortalecer com as energias espirituais. É importante isso, né? Uma fuga consciente do mundo, como diz a Joana de Anjos, mas não pode ser de monta a criar problemas no nosso ajustamento com a matéria, né? Então, muitas vezes começa a gerar problema, tá? Um certo autoabandono, um certo descuido com o corpo, um descuido com o trabalho, um certo descuido com as rotinas importantes também que a gente tem que cumprir na Terra, né? A Rosarinho, e essa não aceitação traz muitos desajustes? Traz, Rosarinho, traz. Em todas essas áreas, todas as áreas da nossa vida. A gente vê que algumas pessoas o problema acaba caindo mais numa área específica ou na outra, né? Mas aí muitos problemas aparecem desses desajustes, de não aceitação da vida material. Um problema com o corpo, né? De não cuidar-se, um certo autoabandono. Problema, o lidar com dinheiro, né? Tem muita gente que não consegue lidar com dinheiro, não consegue lidar, né, com sexo, muita dificuldade para lidar com sexo, outros para lidar com os afetos, né? Com esse mundo meio maluco que a gente está vivendo, né? Não é fácil para nenhum de nós, né? Mas muitas vezes tem pessoas que ficam de tal forma entrando numa negação do mundo em que nós vivemos, que absolutamente acabam se recolhendo para dentro de si mesmas, na sua casa, na sua vida, assim, muito fechados em si mesmo, com dificuldades grandes de relacionamento, isolamento, né? Acaba diante de um mundo hostil, a pessoa acaba se retraindo indebitamente, né? De uma forma defensiva. Só que isso é ruim, né? Isso é ruim, tá? A Fernanda Coelho, as doenças psicológicas e psiquiátricas são provenientes dessa não aceitação. Muitos desajustes pode ter aí também a sua causa. Não a causa profunda, né? Profunda porque a causa profunda dos nossos desajustes estão nos erros do passado, onde a gente atrelou a nossa consciência às quedas lamentáveis, aos equívocos, aos crimes, tá? Mas o que acontece? Quando nós atrelamos a nossa consciência a essas situações problemáticas, quando nós programamos uma nova encarnação, ou quando nós estamos na iminência de uma nova encarnação, o que acontece? Nós já prevemos que não vai ser fácil. Nós já prevemos que vamos enfrentar complicações. Dificuldades físicas, dificuldades econômicas, dificuldades afetivas, dificuldades familiares, dificuldades tal. Vai ter muita coisa boa, mas muitas dificuldades. E quanto maior os débitos que a gente tem, mais a gente sabe que a gente vai ter maiores dificuldades. O que acontece?
perante as dificuldades prováveis, a pessoa começa a se retrair. Entendeu? Começa a se retrair. Porque ela já sente no íntimo que ela vai ter que lidar com tudo isso. Mas adianta a gente querer fugir? Né? Adianta a gente querer fugir? Tem muitas pessoas que a dificuldade é tão intensa que às vezes logo cedo começam pensamentos de suicídio, que é uma fuga, né? Porque a pessoa não quer enfrentar os dissabores, né? Logo cedo, às vezes até na infância começa crises de depressão, está crescendo cada vez mais a depressão infantil, né? Entre outros problemas, tá? Esses que eu já falei e muitos outros, tá? Então tem sim, Fernando, tem a ver com isso, não apenas isso, tá? Mas tem a ver muito com a lembrança do passado, uma lembrança, embora não clara, mas os problemas psiquiátricos e psicológicos invariavelmente têm a ver com certas lembranças inconscientes de problemas vivenciados. E quando a gente começa a mergulhar de novo nesses problemas, nesses conflitos, a gente começa a viver esses problemas psicológicos e psiquiátricos. Tá? Isso quem explica para a gente, inclusive, é o Calderaro, no livro No Mundo Maior, tá? De um livro do André Luiz, né, também, que é um livro muito dedicado assim, a essa questão psicológica, psiquiátrica. Tá? Ele explica que, invariavelmente, é a pessoa mergulhando no passado e revivendo o passado no presente, em forma de complexos de inferioridade, em forma de culpas, em forma de antipatias gratuitas, em forma de, né, tendências negativas. Aí é amplo, tá? Ok? A Fernanda colocou, mas não é dado o véu do esquecimento? Como há essa reminiscência, essas reminiscências? Então, a reencarnação, eu estou respondendo e eu estou entrando por esse caminho porque se trata de uma questão muito importante, tá? Se trata de uma questão de saúde mental, de saúde emocional, que é a essência do nosso trabalho, que é essa, né? Então eu estou explicando, tá? Então, é uma bênção, uma reencarnação, Fernanda, né? A reencarnação, a possibilidade de voltarmos à matéria, pelo esquecimento do passado, é uma bênção, é uma maravilha, é uma oportunidade bendita de recomeçarmos, tá? A questão, Fernanda, é que não há um esquecimento absoluto, tá? Não há um esquecimento absoluto. Existe um esquecimento relativo, não absoluto, do passado, tá? Isso os Espíritos explicam, a gente vê no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na obra do André Luiz. Não há um esquecimento absoluto, tá? Tanto que a gente tem tantas coisas boas quanto coisas ruins que a gente lembra. Ainda bem, né? Porque tem muita coisa também que no nosso desenvolvimento que a gente, na verdade, não aprendeu, a gente já sabe fazer, né? Ainda bem, esse é o lado bom da coisa, né? Tem muita coisa boa, tem muita simpatia também por determinadas pessoas, tem muitos sentimentos bons que também são oriundos de um esquecimento não absoluto, vamos dizer assim, né? Porque inconscientemente nós sabemos de tudo o que nos aconteceu. Inclusive à noite, quando desprendemos do corpo, frequentemente nós retomamos certas lembranças do nosso passado. Também não absolutamente, mas nós entramos em contato com pessoas, conteúdos, tá? Não é raro as pessoas me falarem, Alexandre, eu sonhei que estava com pessoas, eu estava conversando, eu estava feliz, né? E eu lembro que eu conheci essas pessoas, mas eu não lembro quem são, eu não conheço essas pessoas, né? Então são lembranças do passado, né? Tá? Então a gente tem, e se for um conteúdo muito problemático, muito difícil, esse véu do esquecimento é mais tênue ainda. Por quê? Porque às vezes são conteúdos tão fortes que eles atravessam a barreira do esquecimento e se expressam com muita força. Aí nós podemos ter casos
de esquizofrenia, por exemplo, tá? A esquizofrenia, a pessoa, ela não apenas ela está se alienando do presente, mas ela da realidade presente, mas ela está vivendo também, não raro, uma realidade passada. É uma coisa que a ciência não conseguiu entender ainda, né? Mas nós conseguimos entender dentro do espiritismo, da ciência espírita, né? Da psicologia espírita, do contexto das reencarnações, que não apenas o esquizofrênico está se alienando do presente, mas ele está vivendo uma outra realidade, a realidade das lembranças do passado. Por isso que pode trocar personalidades de pessoas, né? Determinada pessoa, ele fala que a pessoa vai fazer uma coisa para ele, acha que a pessoa vai matá-lo, muitas vezes está lembrando de coisas do passado, tá? Não necessariamente, mas pode acontecer, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui às nossas irmãs que estão indo ver os seus filhinhos no plano espiritual, né? Sendo conduzidas pelos espíritos amigos. Só para finalizar aqui, pessoal, o que eu estava falando, como é que a gente tem que arrematar a coisa também, né? Para deixar a coisa solta assim. Por isso que nós temos, como dizia Jung, nós temos que estar muito vinculados ao presente, à família, ao trabalho, à vida útil, tal. Senão nós somos tragados pelo inconsciente. Nós temos que estar muito vinculados ao presente, estruturados à vida presente, né? Porque senão nós somos tragados pelo inconsciente. Como assim? Senão nós nos alienamos, né? Pelas várias experiências que nós já tivemos, nós somos atraídos para essas vivências do passado, né? Então, estarmos vinculados ao presente, estudarmos juntos, grupos de estudo, de oração, de trabalho, de convivência várias que nós temos, né? De ajudar o próximo, isso tudo é muito importante, porque vai nos mantendo atrelados ao presente. O outro me faz lembrar quem eu sou hoje. O outro me faz lembrar quem eu sou. Não é? Vocês me fazem lembrar quem eu sou. Vocês me fazem lembrar que eu sou espírita, que eu posso ser amigo, não é? Eu sou um irmão de vocês. O meu pai e minha mãe me fazem lembrar que eu sou filho. Minha esposa me faz lembrar que eu sou marido. Tá? Olha a importância do outro na nossa vida. Ele está sempre me fazendo lembrar quem eu sou. Quando eu começo a me afastar muito dos outros, quando eu começo a me isolar muito, né, e viver só para mim, fixado em mim mesmo, nos meus conflitos, eu com o tempo vou esquecendo quem eu sou. Vou esquecendo, eu vou me alienando da minha vida de relação e vou esquecendo quem eu sou, o que eu posso fazer, os potenciais que eu tenho. Tá? Isso é muito importante. O outro me faz lembrar quem eu sou. Tá? Quando meu filho conversa comigo, ele me faz lembrar que eu sou pai. São os vários papéis que eu represento, que o montante desses papéis, né, fazem parte de quem eu sou nessa vida atual. Tá? Então me faz manter preso a essa realidade material, enraizado na vida material. Isso é muito importante. Tá? Certo? Ok? Então vamos lá. Então tudo que a gente puder fazer nesse sentido, né, é bom, faz bem, para a gente estar bem enraizado nessa vida, bem estruturado, tá? E não obstante, intimamente, a gente pode viver a vida do Espírito nos princípios que a gente vive, no amor, na caridade, né? O que a gente está fazendo aqui agora, tá? Uma coisa não nega a outra, não deve negar a outra, né? Então, continuando, vocês desculpem o interrenho aí, né? O parênteses, então fecha o parênteses agora e vamos continuar, né? Compreendemos, ajuntou o ministro generoso, compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado, mormente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar
a oportunidade de servir, sem jamais desmerecê-la. Olha que importante o que o Clarencio fala, né? Fala, olha, eu compreendo, minhas irmãs, como é difícil a vida na reencarnação, a vida na matéria, né? Eu sei como é que é, as pungentes dores e tal. Inclusive ele está falando para duas senhoras que perderam seus filhos em tenra idade. Né? E é muito comum uma pessoa perde um filho pequeno ou um filho adolescente. Muito comum a mãe, muitas vezes, esquecer até da família, esquecer dos outros filhos, esquecer do marido, pela dor e ficar fixada nessa dor da perda e querer até morrer para ir de encontro com o filho. Isso eu já vi algumas vezes, né? Então, só que não é a solução. Né? Por isso que o Espiritismo é um grande consolo, né? Mas veja que aumenta essa tendência a se alienar da matéria, a voltar à vida espiritual. Só que aí tem que entrar na família, tem que ajudar, às vezes uma terapia, o conhecimento espírita ajuda, para a pessoa entender que isso não vai resolver as coisas. Que se a pessoa se entregar, até se matar inconscientemente, acaba entrando na conta de um suicídio inconsciente, né? É a maneira mais fácil dela não encontrar com o filho dela no plano espiritual. Né? Seria o caminho oposto daquilo que deveria. Deveria viver bem, cuidar então da família que ficou, dos filhos, tal, marido, né? E aí, na época certa, ir para o plano espiritual e reencontrar o seu filho e tal. Né? Mas é uma dor difícil, né? A gente entende que não é fácil. Mas é o Clarencio está falando para elas, né? Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir sem jamais desmerecê-la. Olha, apesar das dificuldades, vamos louvar a oportunidade, né? Saibamos louvar a oportunidade de servir. Se a gente está reencarnados aqui, nós podemos servir, podemos ser úteis, né? Então vamos louvar essa oportunidade. Como dizia Paulo de Tarso, né? Regozijamo-nos sempre. Vamos nos regozijar. Né? É coisa boa que está acontecendo? É coisa difícil? Regozijemo-nos sempre. Porque sempre a gente vai encontrar motivos para a gente agradecer até mesmo as dificuldades que nos fazem amadurecer, que nos fazem aprender lições importantes, difíceis, mas importantes para o nosso espírito, né? E para a gente não desmerecer a oportunidade, né? Para a gente não desmerecer. Porque senão a gente acaba sendo até ingrato a Deus, né? Ingrato aos espíritos amigos que tiveram tanto trabalho para estruturar uma vida que eu vivo hoje, que vocês vivem. Tanta gente investiu em nós, pessoal, e está investindo. A prova é que estamos juntos aqui hoje, estudando uma coisa de grande importância para o espírito imortal. E não foi à toa que nós estivemos e que estamos aqui. Não foi à toa que nós nos encontramos, não foi à toa que nós resolvemos investir nisso. Isso é fruto de um trabalho espiritual, de pessoas que nos amam, que vem cultivando em nós a gratidão, vem cultivando em nós a espiritualidade, né, a elevação, né? Tanto que nós estamos aqui juntos estudando isso, né? Mas não é só por nós, é por tanta gente que vem nos ajudando, né? E se a gente começa a desmerecer essa oportunidade, é como se estivéssemos sendo ingratos a esses que trabalharam tanto e trabalham pelo nosso aperfeiçoamento, né? Pela nossa melhoria. Então, vamos valorizar, né? Aí ele continua dizendo: achamo-nos ainda distantes da redenção total. E todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar.
né? Então, é muito importante isso, né? Olha, todos nós, a gente está longe ainda da etapa final, né? A gente está longe ainda. Nós estamos em período de formação, nós estamos em período de aprendizado, de melhoria, nós estamos muito longe daquilo que nós podemos ser. Nós temos que vir a ser quem nós não somos ainda. Estamos muito longe disso, né? Por isso nós devemos abraçar, né, a luta na carne. Cada um tem uma programação mais ou menos longa, cada um tem etapas aí mais ou menos longas a percorrer. Então vamos abraçar a nossa oportunidade, né? Para que possamos solver com dignidade nossos velhos compromissos. Velhos compromissos porque dizem respeito a alguns a séculos passados, milênios passados. E nós temos que pagar, nós temos que solver esses compromissos que nós criamos. O modo de fazê-lo é convivendo com pessoas que precisamos conviver, é ajudar quem precisamos ajudar, amparar quem precisamos amparar, orientar quem precisamos orientar, né? Esses são os nossos compromissos do passado, né? Nos recolhermos a nós mesmos, no nosso mutismo, né? No nosso conforto, para evitar conviver, para evitar complicação, isso não resolve os nossos problemas, né? Como nós já vimos. À medida que avançávamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, revigorando-nos, as energias induzindo-nos a respirar a longos haustos. Olha que gostoso! À medida que eles estavam chegando numa certa região espiritual, eles começaram a sentir perfume, né, no ar. Ondas de perfume acentuavam-se. E devia ser bem gostoso, né? Porque eles tinham vontade de respirar longos haustos, né? Devia ser uma coisa bem gostosa, bem revigorante, porque eles tinham vontade. É como a gente está ali, no meio de árvores, aquele cheiro, aquele perfume de eucalipto ou de alguma outra árvore perfumada e tal. E você tem vontade de aquele cheiro de mato, né? Aquela coisa, não sei se vocês gostam, eu gosto. Né? Aquele cheiro de mato, aquela coisa gostosa assim. E geralmente impregnado de energias vitais, né? A energia que exala a respiração da natureza, a respiração das árvores, das flores e tal. Mas é bem gostoso, né? Flores de contextura delicada pendiam abundantemente de árvores vigorosas, embalsamando as leves virações que sussurravam encantadoras melodias. Olha que coisa! Então vamos lá, ó. Flores de contextura delicada pendiam abundantemente das árvores vigorosas, né? Então muitas flores ali caindo das árvores, né? Embalsamando as leves virações que sussurravam encantadoras melodias. Então passava aquele ar, né? Aquelas ondas, aquele vento suave, embalsamado por vibrações que sussurravam encantadoras melodias. Isso aqui é uma experiência fora do comum, né? Você já pensou? Você está ali voando, você está ali levitando, né? Na companhia de espíritos amigos, aí você começa a sentir o perfume no ar, né? Você começa a sentir aquelas ondas de perfume e você percebe que junto com o perfume existem encantadoras melodias no ar. É uma experiência maravilhosa, né? Isso ouvir encantadoras melodias. Dá até para a gente sentir aqui, assim, a gente, né, fica imaginando, né?
Então vamos lá. Mais um pouquinho, né? Como se trouxesse agora todo o busto engrinaldado de luz, Clarencio sorria bondoso. Emudecera-lhe a palavra. Sentimos-nos todos magnetizados e enternecidos ante a beleza do quadro que nos prendia a admiração. Antonina, porém, como se estivesse irradiando insopitável curiosidade, mesclada de alegria, voltou a exclamar: ah, se morrêssemos hoje, se a carne não nos pesasse mais. Antonina estava, né? Tadinha, né? Em meio às dificuldades da vida, ela estava ali mergulhada nessas sensações todas, né? Acho que a gente estaria do mesmo jeito aqui, né? Eu já estava, se a gente morresse hoje, né? E o Clarencio estava lá com o busto engrinaldado de luz. O André Luiz só observando as várias coisas ocorrendo ali. O Clarencio com o busto iluminado, né? Sorria bondoso. Não falava nada, estava ali quietinho, né? E vibrando. E todos que estavam ali estavam magnetizados, né? Todos estavam ali embevecidos ali com os quadros da natureza, das energias balsâmicas, enternecidos ante a beleza do quadro que nos prendia a admiração, né? O ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era peculiar, considerou de imediato: se hoje abandonassem um veículo de matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema aventura sem a perfeita sublimação pessoal? Né? Então, aí o Clarencio ele foi um pouco mais firme, né? Para ela se reajustar, para a Antonina se reajustar, né? Porque senão a pessoa começa a se deixar levar por sentimentos de repúdio, de aversão à vida material, né? Começa a se deixar levar por aversão à vida material. Nós não podemos cultivar a aversão pela vida material. Nós não podemos, pessoal. Não devemos usar frases do tipo: ai, não suporto mais a vida material, ai, queria que o mundo acabasse em barranco, ai, queria que não sei o quê, ai, queria que Deus me levasse. Ai, que... Nós temos que cortar esse tipo de frase, de pensamento, né? Porque isso só demonstra a nossa insatisfação com a vida, o nosso desgosto com a vida. Nós não podemos cultivar esses desgostos, né? Nós temos que construir uma vida que seja boa de ser vivida por nós. É uma decisão nossa, é uma construção nossa, né? Agora ficarmos reclamando, maldizendo, cultivando a aversão à vida, isso não vai produzir um resultado bom, né? Isso só vai aumentando esse desajuste nosso com a atual encarnação, né? E às vezes acaba favorecendo a intromissão de pensamentos obsessivos, de espíritos que querem fazer mal a nós, né? Que querem nos prejudicar. Então, se a gente entra nessa faixa de desgosto, de reclamação, de aversão à vida, aí eles começam a semear pensamentos que vão nessa direção, tá? Então, nós não podemos fazer isso, né? Ok? A Rita de Cássia colocou aqui: perguntei se podemos escolher se queremos reencarnar. Nós podemos participar, né, num certo momento, podemos escolher ou aceitar reencarnar numa certa época, ou não. Né? A nossa vontade pode ser ouvida ou não. Depende do momento, depende da minha condição, tá? De participar desse planejamento ou não, tá? Depende da minha condição. Agora, não em absoluto.
eu não posso deixar de reencarnar absolutamente. Muitos espíritos querem fazer isso por séculos, às vezes até por milênios querem fazer isso. Querem se abster de reencarnar. E aí, quanto mais eles se comprometem no mal, mais eles fogem de uma próxima encarnação. Mais eles têm aversão à reencarnação, porque eles sabem que reencarnar será entrar em contato com o resultado das suas obras. Então eles vão se mantendo avessos à reencarnação, continuam trabalhando no mal, vão criando cada vez mais débitos e cada vez mais aversão à vida material, no sentido de reencarnar, né? Como se pudessem viver à margem da lei, como se pudessem viver clandestinamente, vamos dizer assim, e podem, de uma certa forma, até um certo tempo, não é? Para tudo existem limites. Então, ninguém vai conseguir ficar assim eternamente. Isso não existe. Agora, isso, né? Podemos participar dessa escolha dependendo da nossa condição, tá? Podemos participar aí. Ok? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Aí na semana que vem a gente continua. Nós vamos fazer os passes agora, né?